Fala aí, galerinha, beleza? Bom, meu nome é Júnior, mas eu assino do Vestibulândia como NERC, tudo bem? Vamos lá, vamos começar então a nossa aula. A gente vai começar a nossa primeira aula falando sobre a introdução ao desenho geométrico. Esse aqui vai ser o nosso primeiro vídeo de uma longa série de vídeos de desenho geométrico, que é uma matéria muito presente em vários vestibulares no país e até mesmo na FUVEST. Eu quero que você se sinta bem para comentar, criticar ou contribuir para os próximos vídeos que a gente vai lançar em breve. A primeira coisa que a gente vai fazer é dar uma noção do que vem a ser o desenho geométrico. Por hora, a gente vai dizer que é uma modalidade de desenho técnico cujas construções são feitas predominantemente através da régua e do compasso. Ou seja, é uma forma de desenho onde o compasso e a régua serão os principais instrumentos usados. Isso não quer dizer que outros instrumentos também não possam ser utilizados, combinados dentro do desenho geométrico, como por exemplo o transferidor e os esquadros. Mas para efeito de vestibular, as construções vão ser predominantemente feitas através do uso de régua e do compasso. Aplicações. As aplicações do desenho geométrico são várias. A gente vê que o DG na indústria, inclusive você já deve ter ouvido falar de desenho industrial, ele utiliza conceitos diretos do desenho geométrico. E nem é preciso falar que o desenho geométrico também está muito presente tanto na arquitetura quanto na engenharia. Sabe aquele desenho sensacional que você viu assim, numa feira de carros? Por exemplo, o design de uma Ferrari, né? Então, aquilo é DG puro. Sabe, por exemplo, também Transformers, você viu no cinema? Efeitos de computação gráfica, aqueles designs legais, os robôs. Outro exemplo de DG. Pois é, gente, o DG ele está mais presente dentro da nossa vida do que a gente imaginava. Não é verdade? É verdade também que hoje em dia existem programas como AutoCAD e 3D Studio Max que facilitam muito a vida de quem precisa usar os conceitos de DG. Mas isso não nos desobriga de aprender o DG. Por quê? Porque da mesma forma que a calculadora não desobriga o aluno de conhecer as operações básicas de divisão e multiplicação, o conhecimento desses programas mais avançados ele não desobriga a gente de conhecer a base. Ou seja, conhecendo bem a base, eu tenho muito mais controle sobre o programa do que se eu faço operações mecânicas. Tá ok? Vamos lá. Sim. Antes de qualquer coisa, vou mostrar que a gente tem duas aplicações aqui, né? Uma na indústria e outra na arquitetura. Dois exemplos, melhor dizendo. Materiais necessários. A gente vai ter uma pequena lista aqui. Régua, compasso, lápis ou lapiseira, fica a critério da pessoa. Transferidor, um item opcional, assim como o esquadro. Aqui a gente vai ter alguns exemplos de materiais. No caso, a gente tem um compasso simples, duas lapiseiras, uma 03, uma 05. Não dá para ver muito bem no desenho, mas eu acho que todo mundo já deve ter visto uma lapiseira 03 e 05 da Pentel, no caso aqui. Aqui eu tenho uma borracha e dois tipos de régua, uma de 20 centímetros e uma de 30 centímetros. Assim, eu não vou ficar mencionando muito marcas, porque acho que isso fica a critério da pessoa que vai utilizar. Vamos falar um pouquinho agora sobre a régua. Com relação à régua, gente, é importante falar o seguinte. A gente está muito acostumado, desde o primário, a fazer medições com réguas. Então, por exemplo, você pega a régua, usa aquela escala e mede lá 2 centímetros, 3 centímetros. Isso para desenho praticamente acabou. Por quê? Porque a régua ela não é muito precisa para efetuar medições, ou pelo menos ela não é tão precisa quanto um compasso pode ser. Então o que você vai fazer? Se você tem que fazer uma medição ou transferir uma medida, você vai usar basicamente o compasso. Então aqui a gente tem, né, duas anotações a respeito disso que eu falei. No desenho geométrico, a régua quase sempre vai ser utilizada apenas para fazer retas, ou seja, a escala da régua, aquela parte marcada com centímetros e milímetros, vai ser normalmente desconsiderada, a menos que no exercício peça para a gente utilizar a marcação da régua. Outra coisa, isso é óbvio, prefira sempre uma régua de boa qualidade, preferencialmente acrílico,
né? E não muito grande, uma régua de 30 centímetros, ela mais atrapalha do que ajuda, né? Uma de 20 centímetros está muito bem para o nosso trabalho. O compasso. Nos próximos 3 slides que a gente vai ver, eu vou mostrar alguns modelos de compasso. Por hora, eu vou te dizer que o compasso ele é extremamente fundamental no desenho geométrico. Por quê? Porque é ele que vai fazer a transferência de medidas e também fazer a medição. Lembra que eu falei que usar régua não é uma boa ideia? Por quê? Porque régua não é muito precisa. Apesar da gente achar que é muito precisa, não é. Beleza? Aqui, aquilo que eu falei agora há pouco, né, que o compasso é que vai fazer medições, transporte de medidas, e ele que vai ser o instrumento mais preciso ligado ao nosso desenho. Aqui os exemplos de compasso. Esse é um compasso bem curioso, né? Você vê que ele utiliza uma régua como base, e ele utiliza aqui 2 pontos, né? Você tem uma ponta seca e, no caso, a ponta de grafite montadas em cima de uma régua. É um compasso multifunção, você pode usar tanto como régua como compasso. Infelizmente não disponível no Brasil, mas esse tipo de compasso recebe o nome de Sintel, beleza? Continuando. Um outro modelo de compasso, compasso simples, mas ele vem com um acessório interessante, que seria a parte de você acoplar um mecanismo para fazer riscos de retas, ou então canetas, né? Bem interessante. Aqui a gente tem outro modelo mais avançado, né, com vários tipos de compasso, um estojo. Aqui a gente tem um outro modelo de compasso. Esse compasso ele é mais preciso que os modelos anteriores. Ele é chamado de compasso de mola. Apesar da gente não ver nenhuma mola aparente, né, mas é um compasso de mola. A gente vê aqui um mecanismo para abertura e fechamento do compasso com mais precisão, né, a gente tem 3 modelos. Partes de um compasso. O compasso ele vai ter, com relação às pontas, basicamente 2 nomenclaturas. A ponta de grafite do compasso ela vai ser apelidada de bisel ou chanfro, ou seja, não é o nome oficial da ponta de grafite. É um apelido, você pode chamar de bisel ou chanfro. Na verdade, bisel ou chanfro é o formato da ponta, aquele formato meio inclinado. E a outra ponta, que não é o grafite, ponta de metal, ela vai ser chamada de ponta seca. Esse é o nome mesmo da ponta de metal, né? Todo mundo conhece como ponta seca. Continuando, detalhes das pontas. Você vê aqui, ó, que o compasso, nesse caso, tem as 2 pontas apoiadas sobre uma superfície. Preferencialmente, procure deixar as 2 pontas da mesma medida. Outra coisa importante, tá vendo essa parte aqui inclinada? Deixa eu ver se dá pra ver. Então, essa parte inclinada, ela fica voltada para fora do compasso. Se você inclinar essa parte para dentro, pode acontecer de você ter um desgaste maior. Ou melhor dizendo, você vai fazer um desenho, o compasso começa a escorregar, criando uma série de imperfeições, manchas no desenho. Preferencialmente, essa é a maneira correta. Apesar de, antes que você fale, esse outro desenho aqui está mostrando justamente o contrário, né? A parte inclinada para dentro. Não é correto, o contrário. Tudo bem? Isso aqui são os 2 comentários do que eu acabei de falar. E beleza, pessoal.